Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 6. Quando Carlos VIII recebeu essas notícias em Nápoles, já se sentia cansado de suas últimas conquistas, que exigiam um trabalho de organização para o qual era totalmente incapaz. Ele então voltou seus olhos para a França, onde as comemorações pela vitória e o triunfo do retorno aguardavam o conquistador. Assim, imediatamente cedeu às sugestões de seus conselheiros e retomou a jornada de volta ao seu reino, ameaçado, como foi dito, pelos alemães ao norte e pelos espanhóis ao sul. Por consequência, ele nomeou Gilbert de Montpensier, da Casa de Bourbon, seu vice-rei, d'Albigny, da Casa Stuart da Escócia, como tenente na Calábria, Etienne de Véze, como comandante de Gaeta, e Dom Juliano, Gabriel de Montfaucon, Guilherme de Villeneuve, Georges de Sille, o oficial de justiça de Vitry, e Graziano Guerra foram nomeados, respectivamente, governadores de Santo Ângelo, Manfredonia, Trani, Catanzaro, Áquila e Sulmona. Em seguida, deixou para trás, com o intuito de defender seus direitos, metade dos suíços, um grupo de gascões, 800 lanceiros franceses e cerca de 500 soldados italianos, esses últimos sob o comando do prefeito de Roma, Próspero e Fabrício Colonna e Antônio Savalli. O rei saiu de Nápoles no dia 20 de maio, às 2 da tarde, para percorrer toda a península italiana com o resto de seu exército, composto por 800 lanceiros franceses, 200 cavalheiros de sua guarda, 100 soldados italianos, 3.000 soldados de infantaria suíços, 1.000 franceses e 1.000 gascões. Também esperava que Camilo Vitelli e seus irmãos se juntassem a ele na Toscana, e estes lhe trariam 250 soldados. Uma semana antes de partir de Nápoles, Carlos VIII enviara a Roma o Monsenhor de Saint-Pol, irmão do cardeal de Luxemburgo, e, quando estava prestes a sair, enviou outro mensageiro, o arcebispo de Lyon. Ambos foram incumbidos com a missão de convencer Alexandre VI de que o rei da França tinha grande desejo e uma imensa vontade de continuar sendo seu amigo. Na verdade, Carlos VIII desejava apenas separar o Papa da Liga, a fim de torná-lo um apoio espiritual e temporal. Mas aquele jovem rei, ardente, ambicioso e corajoso, não era um vizinho adequado para Alexandre VI. O Papa não queria saber de nada, e como as tropas que ele pedira ao Dodi e ao Ludovico Sforza não eram suficientes para defender Roma, limitou-se a abastecer o castelo de Santo Ângelo, colocando ali uma formidável guarnição e deixando o cardeal de Santo Anastácio encarregado de receber Carlos VIII, enquanto ele próprio se retirava para Orvieto, junto com César. Carlos VIII só permaneceu 3 dias em Roma, em um estado intenso de desespero, porque, apesar de suas súplicas, o Papa se recusou a recebê-lo. Naqueles 3 dias, em vez de seguir o conselho de Giuliano della Rovere, que sugerira mais uma vez que ele convocasse um concílio para depor o Papa, o rei esperava trazer sua santidade para o seu lado, com o ato virtuoso de devolver as cidades de Terracina e Civitavecchia às autoridades da Romanha, mantendo para si apenas Ostia, que prometera devolver a Giuliano. Por fim, passados os 3 dias, ele foi embora de Roma e retomou a marcha, com seus soldados dispostos em 3 colunas, rumo à Toscana. Atravessou os estados da Igreja e, no dia 13, chegou a Siena, onde se juntou a Filipe de Comines, a quem havia enviado como embaixador extraordinário na República de Veneza. Este último anunciou que os inimigos tinham 40.000 soldados e se preparavam para uma batalha.
Essa notícia teve o único efeito de suscitar uma alegria desmedida no rei e nos cavalheiros de seu exército, pois após as conquistas fáceis, haviam passado a nutrir tamanho desprezo pelos inimigos que não acreditavam que um exército, por mais numeroso que fosse, iria se aventurar a impedir sua passagem. Carlos VIII, no entanto, foi forçado a ceder diante dos fatos quando, em Sant'Erenzo, soube que sua vanguarda, comandada pelo Marechal de Guiers e composta por 600 lanceiros e 1.500 suíços, havia chegado a Fornovo e se deparado com o exército de confederados, que estava acampado em Guiuaroli. O marechal dera ordens para que parassem imediatamente e também estabeleceu acampamento ali, valendo-se das defesas naturais fornecidas pelo terreno montanhoso. Depois que essas primeiras medidas haviam sido tomadas, ele enviou um arauto ao acampamento inimigo para pedir a Francisco Gonzaga, Marquês de Mantua, generalíssimo das tropas confederadas, que concedesse passagem ao exército do rei e fornecesse provisões a um preço razoável. Mandara também um mensageiro a Carlos VIII, alertando-o a apressar a sua marcha, e da artilharia e da retaguarda. Os confederados deram uma resposta muito evasiva ao pedido, pois estavam ponderando se, de fato, deveriam colocar em risco todas as forças italianas em uma única batalha, ou, arriscando tudo, deveriam tentar aniquilar definitivamente o rei da França e seu exército, fazendo o conquistador sucumbir nas ruínas de sua ambição. Quando o mensageiro chegou a Carlos VIII, o rei estava ocupado supervisionando a passagem dos últimos canhões nas montanhas de Pontremoli. Não era uma tarefa fácil, pois como não havia nenhum tipo de trilha, os canhões tinham de ser levados para cima e para baixo à mão, e cada um deles chegava a requerer a força de 200 homens. Por fim, quando toda a artilharia conseguiu chegar, sem acidentes, do outro lado dos Apeninos, Carlos VIII partiu às pressas para Fornovo, onde chegou com toda a sua comitiva na manhã seguinte. Do topo da montanha, onde o Marechal de Guiers montara acampamento, o rei podia ver seu próprio acampamento e o do inimigo. Ambos estavam na margem direita do rio Taro, e em cada extremidade de uma cadeia semicircular de colinas que se assemelhava a um anfiteatro. O terreno entre os dois acampamentos, uma vasta bacia que, durante as enchentes de inverno, enchia-se com a torrente que agora delimitava suas bordas, não passava de uma planície coberta de cascalho, o que tornava as manobras muito difíceis, tanto para a cavalaria quanto para a infantaria. Além disso, na encosta oeste das colinas, havia uma pequena floresta que se estendia do exército inimigo até os franceses e era ocupada pelos estradiotas que, auxiliados pela cobertura que ela fornecia, já haviam travado várias escaramuças com as tropas francesas, nos 2 dias em que ali permaneceram aguardando a chegada do rei. A situação não era nada animadora. Do alto da montanha que se avultava sobre Fornovo, era possível avistar, como dissemos, os 2 acampamentos, e não seria difícil calcular a diferença numérica entre eles. O exército francês, enfraquecido pela ausência de guarnições para proteger as inúmeras cidades e fortalezas que haviam conquistado na Itália, tinha apenas 8.000 homens, ao passo que as forças combinadas de Milão e Veneza contavam com mais de 35.000. Assim, Carlos VIII decidiu tentar mais uma vez o método da conciliação e enviou Filipe de Comines, que, como sabemos, se juntara a ele na Toscana, aos provveditori venezianos, os quais tinha conhecido quando foi embaixador de Veneza. Ele havia deixado uma grande impressão nesses homens, graças à estima que passaram a nutrir por seus méritos. Ele foi encarregado de dizer aos generais do inimigo, em nome do rei da França, que Carlos VIII queria apenas continuar sua jornada sem infligir nem receber nenhum dano. O rei, portanto, pedia que concedessem passagem livre por aquelas belas planícies da Lombardia, que,
da posição em que estava acampado, ele podia ver se estendendo até ao sopé dos Alpes. Comines encontrou o exército confederado em meio a uma grande discussão. Os milaneses e os venezianos argumentavam que era melhor deixar o rei passar sem atacá-lo, felizes em demasia por ele ter resolvido partir da Itália dessa maneira, antes de causar mais danos. Os embaixadores da Espanha e da Alemanha, por outro lado, tinham uma opinião bem diferente. Como seus reis não tinham tropas naquele exército, e como todo o dinheiro que haviam prometido já fora entregue, qualquer que fosse o resultado da batalha, eles sairiam ganhando. Caso se saíssem vitoriosos, colheriam os frutos do sucesso e, se perdessem, não sofreriam nenhum dos danos da derrota. Essa divergência de opiniões fez com que a resposta de Comines fosse adiada para o dia seguinte, sendo decidido que uma nova reunião seria então realizada, regulada por um plenipotenciário a ser nomeado no decorrer daquela noite. A reunião deveria ocorrer em um ponto entre os dois exércitos. Tomado de apreensão, o rei não pregou os olhos naquela noite. A chuva ameaçara cair durante todo o dia e, como já mencionamos, o rio Taro poderia transbordar muito rapidamente. O pequeno rio, o qual naquele momento ainda se podia atravessar a pé, poderia se tornar um obstáculo intransponível no dia seguinte. Parecia ao rei que aquele adiamento havia sido solicitado com o único intuito de tornar a situação do exército francês ainda pior. A noite mal havia caído quando irrompeu uma terrível tempestade que, na escuridão, encheu os Apeninos com o ribombar de trovões e riscou o céu com o clarão de relâmpagos. Ao raiar do dia, porém, a chuva pareceu amainar um pouco, embora o rio Taro, apenas um riacho no dia anterior, tivesse se transformado em uma torrente a essa altura e continuasse enchendo rapidamente. Assim, às 6 da manhã, o rei, armado e montado a cavalo, convocou Comines e ordenou-lhe que fosse ao encontro marcado pelos proveditori venezianos. Assim que terminou de proferir a ordem, contudo, gritos elevados foram ouvidos, vindos da extrema-direita do exército francês. Os estradiotas, encobertos pela floresta que se estendia entre os dois acampamentos, haviam surpreendido uma parte das tropas e massacrado todos os soldados. Depois de terem cortado a garganta dos homens, passaram a carregar, conforme seus costumes, as cabeças dos mortos na sela. Um destacamento da cavalaria seguiu em seu encalço, mas os estradiotas, como animais selvagens, bateram em retirada para o seu covil na floresta e sumiram de vista. Esse confronto inesperado, que provavelmente havia sido arquitetado previamente pelos enviados espanhóis e alemães, surtiu em todo o exército o efeito de uma faísca sobre um rastro de pólvora. Comines, de um dos lados, e os proveditori venezianos, do outro, tentaram em vão pôr fim ao combate. As tropas ligeiras, ávidas por uma escaramuça e, como era o costume da época, motivadas apenas por aquela coragem pessoal que os conduzia ao perigo, partiram logo para a batalha, descendo até a planície como se fosse um anfiteatro, onde poderiam conduzir um belo espetáculo com armas. Por um instante, o jovem rei, inspirado por aquele exemplo, esteve prestes a esquecer sua responsabilidade de general em seu afã de agir como soldado. Por sorte, o marechal de Guiers, senhor Gaulle de la Châtre, e os senhores de Guise e de la Trémoille reprimiram aquele impulso, persuadindo Carlos VIII a adotar o plano mais sábio, atravessar o rio Taro sem sair à procura da luta, mas também sem tentar evitá-la, se os inimigos, tendo cruzado o rio, tentassem impedir sua passagem.